Boa noite, pessoal. Quem vos fala é a Luísa, novamente no meu segundo vídeo, muito mais ao estilo que eu prefiro, sem aparecer muito. E hoje eu vou falar sobre esse tarô, se ele é bom, se vale a pena, qualidade do papel. E vou comentar algumas cartas, vou comentar os arcanos maiores. Inclusive, eu já tinha feito esse vídeo. Ele durou 40 minutos e quando eu fui ver, ele estava sem áudio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ser um pouco mais breve, mas ainda assim vou falar dos arcanos maiores, não só mostrar a carta, porque ele não segue o padrão daquele tarô tradicional do Rider-Waite e ele vai ter uma simbologia um pouquinho diferente. Ainda assim, muito perceptível, tá? Então, às vezes, alguém mais iniciante pode se confundir, mas se você prestar atenção, você vai achar os símbolos e você vai entender sim, né? Fazendo com que esse tarô não seja só um tarô de coleção, que ele possa ser um tarô para você tirar tranquilamente também, né? É só ser um pouquinho mais criativo. E aos que só querem saber se é um bom tarô, eu não vou me estender muito para responder. E quem quiser ouvir a parte comentada, fica comigo até o final. Então aqui a gente tem uma caixa muito bonita, digna de ir para a prateleira de uma sala, de um quarto, né? Para compor a decoração. Ela é bastante resistente também. Tarô, Cirque du Tarot. Tá em francês, provavelmente. Tarô em francês não é tarô, acho que é tarot. Mas enfim, esse não é um tarô francês. Olha eu falando que não é um tarô francês. Não sei se não é um tarô francês. Vou confirmar e aí eu coloco um balãozinho aqui falando se é ou se não é. Mas eu achava que não era, tá? Enfim, vamos lá. O livro guia. Esse livro ele é muito legal porque ele tem a ilustração bem grande de todas as cartas. E meu, a ilustração delas são todas muito boas. Ó, ele é muito vivo, ele é muito bem feito. E aqui você vai ver uma explicação rápida da autora, do que ela quis dizer, né, com as imagens. Um lado mais positivo, o lado não tão positivo. E claro que lembrando, não dá para aprender tarô lendo um livro desse. Normalmente os livros que acompanham um tarô que você compra, eles não são muito básicos, assim, aquele sentido básico, sabe? Que você encontra nos livros mais didáticos e que aí vai evoluindo a explicação e ficando mais completa. Na verdade, eles vão acabar falando muito sobre o ponto de vista deles e o jeito de interpretar a carta, muito pessoal de cada autor, né? E aí, às vezes, eles explicam um pouco isso que eles colocaram no tarô, o jeito que eles interpretaram o simbolismo da carta. Então, deixa eu colocar isso para cá. E vamos pro tarô. Eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu quero saber quando eu vejo alguma coisa assim de resenha é se o papel é bom. E no final também acabei me acostumando a não ligar só pro papel, né? Porque é muito comum ver tarôs muito lindos com um papel que não é tão bom assim. E se você deixa de comprar só por isso, você vai perder tanto, porque tem tanta carta maravilhosa que a editora não investiu muito no papel, que é o caso desse aqui, que ele é lindo e o papel não é tão bom. Ele é aquele papel que vai amassar, ele é aquele papel que
quando você embaralhar, vai ficar todo abertinho aqui na lateral, né, se você embaralhar sem cuidado. E ele é um pouquinho frágil sim, tá? Não é um papel vagabundo, né, dizendo assim, né? É um papel frágil. Ele é brilhante. Se você embaralhar com cuidado, você não vai ter problema. Se é um baralho só para coleção, melhor ainda, porque ele não vai ser gasto com o tempo. Vai ser só para você admirar, assim, de vez em quando, igual o Smeagol. Você vai ficar olhando ele assim e vai ficar, ai, my precious, como ele é lindo. Então, deixa eu tirar essa caixa. Aqui no verso da carta, achei muito bonito. Tem a representação dos naipes, né? Paus, ouros, espadas, copas. Muito bonito. Vale a pena comprar, gente, apesar do papel. Ele é muito, muito, muito bem feito. A partir de ilustração, né? E, poxa vida, não perca a oportunidade de ter esse tarô por medo de estragar a carta. Vou pegar um suportezinho aqui só para ficar mais alto. Então, vamos lá. Agora, quem só queria saber se ele é um bom tarô e se vale a pena comprar e quiser me abandonar, tudo bem, eu entendo. Mas quem não, quem for forte de espírito e interessado no assunto, fica comigo até o final, que eu vou comentar só os arcanos maiores e mostrar rapidamente os menores e as cartas da corte. Então, eu fiz uma colinha, tô orgulhosa de mim, ó, mostrei rápido porque minha letra é muito feia, mas na verdade essa colinha é só pra, essa colinha é só pra eu não esquecer os pontos que eu preciso falar de cada carta. Eu usei alguns minutos antes de gravar o vídeo para anotar os símbolos que eu encontrei, para depois eu não esquecer de falar nenhum. E vou acabar recorrendo se eu precisar. Mas é isso. Então a gente começa com o louco. Ele tem alguns símbolos típicos, né? Que são a trouxinha dele, o cachorrinho dele, que nesse caso é o suficiente para ele até montar e partir rumo ao desconhecido, né? Nas outras cartas, normalmente é um cachorrinho pequeno que só acompanha ele, ou acompanha, né? Mas enfim, tá aqui representado. Tem o sol, essa carta sempre é de dia. E esse sentido de partir para o desconhecido com muito ânimo, e você vê que ele tá com o peito aberto, assim, peito estufado, pronto para isso, né? Então, perfeito, esse dá para entender muito bem que é o louco. Agora a gente tem o mago. O mago, no caso, preservou os símbolos dos naipes, que normalmente ele tem na mesa dele. No caso aqui não tem uma mesa, mas ele tem a moeda, né, de ouros, ele tem o cálice de copas, ele tem a varinha que representa a pausa aqui no caso, e ele tem a espada. E ele tem a varinha na mão dele, que normalmente ele tem, e ele tá sempre apontando para cima, para mostrar que ele tem o poder de manifestar aquilo que ele quer manifestar, o que ele quer tornar real, e ele tem ferramentas para isso. Agora a gente tem a sacerdotisa. Sacerdotisa, você pode estabelecer uma relação para entender que é ela vendo a figura de uma mulher séria, né, reservada. Você vê que tem as cortinas por trás,
Então ainda mantém aquela ideia de mistério e de que só ela sabe o que tem atrás das cortinas, atrás dos bastidores. Então tem aquela aura de mistério, né? E tem os pilares, um aqui representando a luz, um representando as trevas, ou é só a escuridão, né? Não precisa necessariamente ser as trevas como algo ruim. E tem a romazinha, né? Às vezes tem uma romazinha também. Não são todas as cartas que tem, mas normalmente tem. Que é um símbolo de intuição também e do submundo, né? Parece que tem uma lenda de Perséfone que ela come uma romã quando ela vai morar com Hades no submundo, né? Então acho que por isso que acabam colocando. Agora a gente tem a Imperatriz. A Imperatriz aqui eu bati o olho, eu vi ela meio preguiçosa, mas aí eu pensei, até a preguiça dela pode querer dizer alguma coisa. Eu viajo, né, gente? Eu para encontrar significado em carta, eu vou fundo. Então, assim, eu vejo a preguiça dela e eu já penso na lentidão dos processos da natureza, né? Porque ela representa a natureza, né? Ela é a própria natureza, geradora, provedora. E isso representa a lentidão de todos os processos relacionados à natureza, as estações, o plantio e a colheita. E se você for parar para pensar, não é uma preguiça, né? É uma tranquilidade de quem sabe que tudo vai correr no ritmo certo e acontecer no tempo certo e que não está nem um pouco preocupada com isso. Aí vamos partir para algo mais normal. Mais normal não, né? Tudo é normal nesse mundo do tarô. Mas enfim, vamos partir para algo mais comum. Ela tá grávida, então normalmente a Imperatriz aparece grávida, simbolizando toda a fertilidade que ela representa. E tem os coelhinhos que também representam a fertilidade. E tem um bolo, tem um pedaço de bolo. Achei muito legal o bolo, porque normalmente nessa carta você vê muito trigo ou frutas, e no caso é o bolo. Mas ainda assim você remete à fartura de alimentos, né? Então, não sei, você percebe aqui que isso parece ser numa época mais antiga, então não era todo mundo que tinha acesso a doces, né? Então, realmente, se você tem um bolo, você deve ser da nobreza, você só pode ter muitos recursos. Então, achei legal também. Agora, o imperador, claramente aqui, um homem forte, muito seguro de si, mostrando que é forte, com seriedade, sem ficar caricato, sabe? Sem forçar. Ele é confiante e ele não precisa provar isso para ninguém, né? Achei isso, né? Então achei interessante. E aí colocaram comparativa, né? Um homem normal e o imperador, né? Que é muito superior ao homem normal. A gente tem o Hierofante. Normalmente é um homem o Hierofante, né? Uma figura da igreja, um papa, né? Uma coisa assim. Mas enfim, esse tarô é bem diferentão mesmo. Mas ele é muito legal. É uma moça que aparece trabalhar na organização do espetáculo. Ela tá com um headset, né? Na cabeça. E por esse headset ela provavelmente passa instruções e comandos para o elenco todinho, né? Então ela provavelmente tem todas as informações de tudo que deve acontecer no espetáculo para ele dar certo. E ela passa o tempo todo instruindo qualquer um que precisar de instrução e de ajuda. Isso é Hierofante também, né? A gente tem os amantes ou os enamorados. Eles... Achei simples a carta. Muito bonitinha também, mas tá bem simples. Então você vê aqui dois colegas nos bastidores e claramente eles têm um companheirismo nítido entre eles, né? E isso
na verdade, ó, isso eu observei agora, tem uma asa aqui. Normalmente essa carta tem o casal e tem um anjo nessa parte de cima, observando essa união e aprovando, né? Ele sempre com cara de quem tá fazendo muito gosto dessa união. Não tem o anjo, mas tem as asas. E é isso, é o companheirismo, né? E a aprovação indireta aqui do anjo. O carro eu achei muito legal, porque eu percebi que tem um louco no carro, o louco e a sacerdotisa. E o carro é uma carta, ela assim, ela envolve uma energia de ação muito grande. E normalmente ela, quando ela sai, ela se refere a uma explosão de energia e aquele ímpeto de fazer as coisas acontecerem. E isso pode cair muito para o lado da pressa, de fazer a coisa às vezes mal feita, da precipitação. Ou não, porque o carro nem sempre vai querer dizer que algo está sendo precipitado. Pode ser precipitado ou não. E você vê isso com o louco e com a sacerdotisa. O louco é totalmente precipitado e a sacerdotisa não, ela é contida e ela pensa muito antes de fazer qualquer coisa, né? Então isso fica bem representado aqui. Tem a carruagem normal e tem, no caso, pessoas, né? Normalmente são animais, mas pessoas puxando a carruagem e dando uma impressão de que vai cada uma para um lado. Aqui a gente tem a força, tiraram o leão, que é muito comum, e colocaram um homem forte, grande, provavelmente para representar a parte do leão na carta. E uma moça representando quem é a força na carta, né? A força não é o leão, a força é a moça que é muito equilibrada, muito contida, muito elegante e que tem pleno domínio da situação. Você vê que ela está numa posição difícil, mas em equilíbrio e aparentemente tranquila com isso. Agora a gente tem o eremita. O eremita tá como as cartas normalmente são, né? Que é a pessoa solitária, numa noite meio obscura, seguindo seu caminho, procurando seu caminho com a sua luz interior, que no caso é representada pelo lampião. E somente isso, somente a pessoa e a sua própria luz para encontrar o seu caminho. Agora, a gente tem a roda da fortuna. A roda da fortuna eu achei interessante. Normalmente a gente vê uma roda mesmo, que deixa bem claro o sentido de que uma hora algo está em cima, algo está embaixo, né? Aqui não, tem desenhado atrás aquele símbolo do caminho real, né? Esse aqui, que normalmente tem nos tarôs. Mas você vê que o foco são os personagens. Então você percebe que uma pessoa, ela tá sob os holofotes dessa vez e as outras que estão acima não estão, né? E provavelmente depois de algum movimento natural da vida, no caso do espetáculo, essa pessoa de baixo vai terminar a parte dela no show e vai deixar de ficar sob os holofotes. E provavelmente vai ser a vez desses que estão acima. Então mostra essa parte dos altos e baixos e dos ciclos. Então ficou legal também. Agora a justiça. Vou falar uma coisa, vocês podem achar que é viagem da minha cabeça, mas eu percebi alguma coisa interessante aqui. A balança, óbvio, né, típica da justiça, ela aparece com duas pessoas, teoricamente do mesmo tamanho, e uma com uma moeda, outra com mais moedas, e até uma pessoa ajudando essa pessoa que já está numa situação mais favorecida, né? E parece que essa parte realmente está
tendendo mais para baixo. Só que, não sei, eu colocando a carta assim, para ter uma noção, como se eu estivesse no ambiente, né? Vendo assim e pensando na perspectiva do desenho, eu tenho a impressão que mesmo uma sendo claramente favorecida aqui, que a balança tá igual. Na verdade, isso aqui é só a profundidade do desenho que faz ter a impressão que esse está mais alto que esse. Então, eu acho que a balança tá igual. Isso me faz pensar que, independente do peso, da medida e da ajuda ou da falta de ajuda, o que é justo e ponto. E a balança, ela não vai sair desse... Ai, meu Deus, como que é a palavra? Ela mantém o equilíbrio, né? Entre os dois lados. E ela não vai perder esse equilíbrio, porque o que tem na balança em si não importa. O que importa é que a justiça existe e que sempre vai estar em equilíbrio. Então, assim, pode ser viagem da minha cabeça? Pode. Mas, pra mim, faz muito sentido. Agora, a gente tem um enforcado ou o pendurado, né? E aí você vê aquela pessoa claramente numa posição desconfortável. E aqui, no caso, você sabe que ela tá ciente disso e até optou por isso, inclusive isso é o show dela, né? A parte dela no show. E ela tá entregue à cena e às possíveis consequências disso. Isso é o enforcado. Agora a gente tem o mago. Gostei muito do mago também. O mago. Por que eu falei o mago? É a morte. Mas eu falei o mago porque essa é a roupa do mago, né? Confundi agora. Este era o corpinho do mago. Então, o mago está representando a carta da morte. Então, ele provavelmente já apresentou a parte dele no espetáculo e agora ele larga o traje dele, né? Ele é essa fumaça, esse espírito, né? E ele tá pronto para partir para um novo traje, um novo papel e uma nova cena. Então é muito a morte também. Agora a gente tem a temperança. A temperança aqui eu achei difícil. Eu acho que fica um pouquinho mais difícil para uma pessoa que não está muito acostumada identificar essa temperança, mas dá para identificar. Eu viajo, né? Já falei para vocês. Então é assim. Temperança normalmente é um anjo, né? Uma figura angelical. E aqui você vê, é uma moça uma aparência muito tranquila, com asas, então, teoricamente, ela é um anjo no espetáculo, né? E ela está vendada, né? Se você for só pela figura angelical, você pode acabar pensando que pode ser o julgamento. Você pode confundir com a carta do julgamento. Mas aqui, essa venda, né? Então, assim, o que eu acabo pensando? Normalmente, essa carta, o anjo não tá vendado. Mas aqui a moça tá vendada. Então eu penso assim, quando você não vê todo mundo, não enxerga todo mundo, você não qualifica ninguém, você não divide ninguém e você, na verdade, vai acabar pensando que todos são iguais, né? Você vai lidar com todos como se todos fossem iguais, porque você sabe que estão presentes, mas você não vê ninguém. Então é todo mundo igual. E essa é a ideia da temperança. A temperança, ela é essa figura do meio termo, do equilíbrio, não no sentido de justiça, né, mas daquela coisa assim, nem para mais nem para menos, né? Então ela iguala todo mundo. Então isso parece a temperança para mim. Agora a gente tem o diabo. O diabo normalmente é uma figura de um demônio mesmo. No caso aqui tá representado por uma mulher ao estilo Malévola, né? E ela muito poderosa, com 2 escravos, né? Claramente muito
amedrontados, intimidados com o poder dela. Isso é característico da carta do diabo. É o poder que pode subjugar os outros ou não, né? E que escraviza também ou não. Então você tem que você tem que buscar o meio termo da carta, né? Agora a torre é normal, como a maioria das torres, uma torre numa situação caótica, sendo atingida por elementos externos que provavelmente vão destruir tudo, né? Então é o fogo, são os raios e as pessoas tendo que sair dela desesperadamente. Normal para uma torre também. E normalmente a torre é isso, você se vê obrigado a desconstruir uma situação, né? Seja porque caiu a ficha, seja porque você entendeu que não serve para você, seja porque algo te causou uma decepção e você só vê como saída realmente se retirar. E é isso, você se retira com pesar. As pessoas estão se jogando desesperadas, mas você aguarda a finalização disso, o término da destruição da torre, e aí você tem um terreno para você reconstruir tudo novamente. Então essa é a torre. A estrela. Estrela eu achei simples, muito bonita, mas simples em símbolos, né? Você tem a própria estrela no centro, o brilho, e aí você tem as artistas apresentando um número onde elas também se unem e formam uma estrela maior. Normalmente tem uma mulher contemplando as estrelas, dando aquele ar daquela pessoa que olha pro céu, né, com esperança e sabendo que tem algo melhor reservado para ela. Aqui a gente não tem essa noção de contemplação, mas enfim, é a estrela, tem o brilho da estrela. Pode ter um pouco a ver, viagem minha de novo. Você vê que as personagens aqui, elas estão num ritmo de colaboração uma com a outra e de confiança para manter essa estrutura. Então a confiança também é muito a cara da estrela. Confiança num futuro melhor, né? Confiança de que tudo pode dar certo. A lua, achei muito fofo o louco passeando com a lagosta e o cachorrinho. São figuras tradicionais da carta da lua mesmo. E no caso, o cachorro significa a parte racional do ser humano, né? E a lagosta é um ser das profundezas, né? Então também tem a ver com com a nossa parte mais profunda, emocional e tudo mais, né? E o louco está passeando com os seus animaizinhos do subconsciente e está contemplando a lua. A lua aqui, não entendi muito bem se a lua que ele contempla é essa aqui, a lua crescente, ou se essa moça representa a lua. No caso, tanto um quanto o outro, a gente percebe que a moça tem parte do rosto coberto e percebe que a lua está na fase crescente, não na fase cheia, onde ela se mostra completamente. Então ainda pega aquele sentido da lua como algo misterioso, que não se mostra completamente e que deixa margem para enganos, né? Você está vendo uma coisa, mas o que você vê não é exatamente o que é, porque você não está vendo de forma completa. Agora o sol, óbvio, muito bonita a carta também, achei um pouquinho simples, apesar dele estar aqui pleno, enorme na carta, explodindo luz. Eu digo no sentido, aqui você vê a parte da iluminação
e as aves fazem parte do espetáculo, contemplando toda essa luz, toda essa energia, né? E se revigorando, né? Se preenchendo com força para fazer o seu espetáculo. Pode ser uma interpretação da carta, mas para mim faltou algumas coisinhas aqui. Mas assim, muito linda a carta. Agora a gente tem o julgamento. O julgamento eu achei um pouco difícil para um leigo também, mas também dá para você estabelecer a sua relação com os símbolos da carta para lembrar do significado. Então, a gente está vendo aqui uma figura muito imponente, né? Você vê até pelo tamanho dela em comparação ao rapaz ali no fundo, que olha só quem que é o louco, de novo, né? Tocando uma flauta. Então, ela é muito imponente, você percebe que ela tá fazendo um gesto para as pessoas pararem tudo que estão fazendo para olhar para eles, para ela e para o flautista, né? A carta do julgamento normalmente é um anjo que aparece no céu com uma corneta. Corneta, trombone, acho que é corneta. E toca essa corneta e desperta pessoas de túmulos, né? E essas pessoas levantam e vão em direção ao anjo. Isso pode ser que você consiga encontrar aqui também. Ela pede pela atenção das pessoas da plateia, né? Não são pessoas na tumba, no caso, mas são pessoas da plateia, para que olhem para ela e para que sigam o caminho que eles estão fazendo. Ou seja, para que despertem de tudo que elas estão fazendo, de todos os seus pensamentos, culpas, erros e essas coisas, e levantem e se sintam dignas de recomeçar, né? Recomeçar melhores do que eram. Enfim, é totalmente relacionado ao julgamento. E o mundo melhor impossível, com o planeta Terra desenhado mesmo, a gente percebe aqui que isso provavelmente é o show de encerramento do espetáculo, né? Você percebe que aqui nessa parte de baixo parece que tem todo o elenco agradecendo, né? Acenando, a sacerdotisa aqui em cima, né? Que era comandante do show, e nos bastidores, né? O hierofante, e ela no topo do mundo. E eles informando que o show acabou, né? E quem está na plateia vai sair desse show muito mais rico, né? Rico em cultura, rico em experiência, porque acompanhou tudo até aqui. E isso agregou muito na bagagem pessoal de cada um, né? Óbvio. Agregou na bagagem pessoal e a pessoa sai e é um ciclo encerrado, porque esse show acabou, mas haverão outros, né? Então é isso. Acabamos os arcanos maiores. Agora os arcanos menores eu vou voando aqui, só para quem não conhece o tarô, ver as cartas e ver se gosta dos desenhos para decidir se compra ou não. Então aqui, naipe de paus, não temos troncos, não temos tochas, que são muito comuns, mas assim, tem o fogo. Fogo é o elemento que representa o naipe de paus, você vai ver que todas as cartas têm fogo, e estão sempre nesse tom vermelho. Então aqui, ó, o as, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
pajem, que é carta da corte, o cavaleiro, a rainha, o rei e partimos para o naipe de ouros. O naipe de ouros, você vê o pentáculo, né, como uma engrenagem no caso, normalmente são moedas, né, de ouro, no caso aqui é uma engrenagem, mas é o pentáculo que é uma representação tradicional também. O tom da carta muda, não chega a ser um tom dourado que vai te remeter ao metal valioso, mas é um tom mais terroso, que é a cor do elemento que representa o naipe, que é a terra. Então, o as, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o pajem, o cavalheiro, a rainha, o rei e mudamos de naipe. A gente vai para espadas agora, mudou o tom de novo. Normalmente espadas têm uma cor mais acinzentada, não sei, remete ao ar, remete à frieza que a carta representa, né? Que tudo aqui no naipe de espadas ocorre no plano mental. Então, talvez o roxo tenha a ver sim, né? O roxo, acho que é a cor da intuição, né? Representando o plano mental, pode ser. Então, o as, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o pajem, cavaleiro, rainha, o rei e mudamos de naipe de novo. Naipe de copas, que é representado pelo elemento água, né? Você vê um cálice cheio de água. A cor característica também, um naipe muito mais leve. Então, vamos lá, o as, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o pajem, o cavaleiro, a rainha. Ah, a rainha, falei num tom como se fosse a última. O rei. Então é isso. Agradeço quem ficou comigo até agora, quem foi paciente e interessado o suficiente. Eu sei que é um vídeo longo, mas assim, eu particularmente gosto desse nível de detalhes numa resenha. Então, espero que algumas pessoas gostem disso. Não sei se é cedo para pedir, o canal é um bebezinho ainda, mas se futuramente alguém quiser os arcanos menores e as cartas da corte desse tarô comentadas também, é só me pedir, que aí eu faço, tá bom? Não fiz agora porque senão ia ficar muito, muito grande o vídeo. Então, muito obrigada pela atenção até agora e boa noite.